apresenta Educação em Debate. Olá, mais um Educação em Debate, começando o programa da Educa TV, que traz para discussão temas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu já estou aqui com o meu roteiro, dando as últimas olhadas, porque hoje você vai vir comigo saber mais um pouquinho sobre o Programa Municipal Memória e Identidade, promoção da igualdade na diversidade. O MIPID, você de casa, já ouviu falar? Ele existe há 20 anos e ele é executado dentro das escolas municipais e tem trazido grandes resultados, viu? O Programa Municipal Memória e Identidade, promoção da igualdade na diversidade na rede municipal de Campinas tem como objetivo pautar e discutir ações afirmativas de reconhecimento e valorização da cultura multicultural e plurétnica e atuar no combate às discriminações étnico-raciais. Ou seja, promover uma educação mais inclusiva e representativa, alinhada com as leis 10.639 e 11.645, que determinam a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. Uma pauta urgente na sociedade. E será que nas ruas as pessoas sabem sobre a importância de se promover uma educação antirracista? A gente foi para as ruas. Confira. É simples, cara. Se você respeita o próximo, o mundo já melhora 100%. Se tiver respeito entre uns aos outros e a molecada sempre estiver presente nisso, estiver consciente do que está fazendo, já melhora 100% do mundo, cara. Por conta que não vai ter apontação de dedo na cara, não vai ter preconceito. É só questão de respeito. As escolas têm que focar no respeito, no ensino, que é o fundamental. Porque se você não tiver respeito na rua, você não tem nada, você não consegue conquistar suas coisas. Na história do Brasil, os heróis negros são poucos falados. Marvin Gaye eu posso falar pra você, porque ele sempre teve uma história muito grande, além da música, com o contexto antirracista. Martin Luther King sempre foi um grande embaixador e pautador dessas coisas antirracistas. Então, eu sempre tive um respaldo muito grande mundialmente, mas nacionalmente eles são poucos falados. Assim como nós temos esses projetos nas escolas, nós poderíamos ter em praças públicas, poderíamos ter em espaços fechados também, coisas que atraem qualquer tipo de público para que seja tocado exatamente nessa pauta antirracismo. Porque o racismo fere muito a pessoa negra. Então, essas pautas antirracistas têm que ser tocadas a todo ponto, em todo lugar. Por qualquer pessoa, branca ou negra, amarela, indígena, qualquer um. Todos eles têm que ser tocados com o assunto antirracista. Inicialmente, as ações que deveriam ser ensinar nas escolas um pouco mais sobre a cultura diversificada. Porque a gente ainda aprende muito na história, um pouco de geografia e ciência, a gente aprende muito sobre a Europa ainda, a gente aprende muito o que foi os europeus, como que foi a história da Europa, não muito a história do que é a América, como foi aqui a evolução dos próprios povos americanos, seja eles ameríndios ou não, ou alguns povos que vieram de outros lugares do mundo para compor os povos que a gente tem na América, ainda mais no Brasil, que é um país muito diversificado, que a gente encontra várias culturas diferentes aqui dentro do próprio Brasil. Então eu acho que uma das coisas que mereciam ser feitas nas escolas é ensinar um pouco mais sobre o que são esses povos, o que foram esses povos para a construção do próprio Brasil e construção do mundo mesmo. A educação antirracista precisa ser feita porque o povo brasileiro é muito feito por um povo de diferentes raças, diferentes origens. A gente é um povo heterogêneo de diferentes cores, de diferentes culturas. Então, a educação antirracista é preciso ela ser feita porque a gente precisa saber lidar com a diversidade, saber lidar com a diferença dos povos que não somos nós. A gente precisa saber lidar com a diferença das pessoas que não vieram dos nossos contextos, não vieram das mesmas origens que nós. E para entender o que é o MIPID, como funciona na prática e os resultados alcançados ao longo desses anos, a gente convidou especialistas que atuam diretamente nesse programa tão importante que está dentro das escolas municipais de Campinas.
O MIPID é um programa da Rede Municipal de Campinas, né? É Memória, Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade. Ele é uma ação afirmativa, né, que tem como função efetivar a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Então, ele é um programa que ele dialoga com as escolas, com os professores e as crianças e os adultos sobre a educação para as relações étnico-raciais da perspectiva antirracista. O MIPID é importante porque ele traz um outro lado da história, né? Por muitos anos, nos bancos escolares, a gente ouvia uma história única, né? Então, a criança negra que estava no banco das escolas, ela ouvia que o povo negro foi trazido de África para cá, trabalhava, chicoteava, nunca ouvia as histórias de resistência que também existiram, né? Então, as histórias de resistência, os quilombos, os movimentos políticos, né? Então, o MIPID vem fazer esse resgate da história afro-brasileira e da história africana, né? É muito importante que a criança negra que está na escola, ela queira ser, né? Apesar do racismo, ela entende que ela é potente, que ela é inteligente, que ela pode ser, que ela pode se esparramar, né? Que ela não é determinada, né? Ela pode ser o que ela quiser. Então, a educação antirracista é nesse sentido, né? De que a criança branca, ela tem a mediação para crescer e se tornar um adulto antirracista, e a criança negra, ela possa ser, né? O MIPID vai fazer essa desconstrução, né? Do que é cultura, do que é saber, abarcar todas as culturas e todos os saberes. Formação não é só para trazer conceito, né? É para a gente poder criar um novo repertório e poder fazer uma escola de um outro jeito, porque o jeito que foi feito até hoje não está funcionando. Discutir as relações étnico-raciais é de extrema importância, já que o objetivo é diminuir, pelo menos, né, a desigualdade que existe dentro da nossa sociedade. E quando a gente fala de sociedade, não é só na rua ou dentro de casa. Essa desigualdade também está presente dentro das escolas. Por isso, a educação antirracista. O que é a importância e por que falar desse assunto, tudo isso e muito mais, você vai ver no programa de hoje. Todas as ações que estão acontecendo, a gente vai mostrar o resultado também. Afinal, a gente sabe que o nosso país ainda tem muito racismo. E como a educação trabalha para combater tudo isso, você vai conferir na Educação em Debate de hoje. Então, nada de mudar de canal, a gente só vai mudar de cenário aqui, porque as nossas especialistas que atuam diretamente com as crianças e também com os adultos na educação de jovens e adultos, a EJA, já estão esperando a gente. Então, não saia daí, só vou subir, mudar de andar e aguardo vocês. Tchau! Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Educação em Debate, de volta aqui na tela da Educa TV Campinas. Antes de mais nada, quero agradecer novamente a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. Lembrar sempre que a sua participação é sempre muito importante. O número do nosso WhatsApp já está aí, você também pode apontar a câmera do seu celular e usar o QR Code para falar com a gente. Estamos esperando a sua mensagem, hein? Agora sim, voltar a falar sobre o tema de hoje. A gente vai discutir, entender melhor sobre o Programa Municipal Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade, o MIPID, programa que em 2024 completou 20 anos de existência nas escolas municipais de Campinas. Para entender como que funciona e toda a evolução ao longo desses anos, a gente recebe aqui a Valéria, que é orientadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino, e também a Mariana, que é professora. As duas trabalham no MIPID. Antes de entender mais sobre o que é esse programa, eu quero agradecer a participação de vocês duas aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder dialogar com vocês, viu? Obrigado o convite, vamos estar juntas, Samuel. A gente vai falar um pouquinho sobre esse programa, né? Mas antes de entrar nos detalhes, como que ele funciona na prática, eu queria entender de vocês o que é o MIPID, 20 anos de existência, mas o que é, né? Como que ele funciona na prática? Olha, o MIPID é um programa da Rede de Campinas, né, como você falou, tem 20 anos, que o objetivo do MIPID é mediar a formação com os professores nas escolas, né,
com os professores das escolas. Então, é um programa que trabalha educação ético-racial na perspectiva antirracista, né? Eu falo que o MIPID é um programa que ele tem como escopo fazer com que o professor entenda que a educação antirracista tem que ser cotidiana, perene, todos os dias, né? Então, esse é o papel do MIPID, formação com os professores, com a comunidade também, né? Com as famílias. Mariana, para poder atuar como articuladora do programa, você passou por essa formação? Então, a formação ela é constante, né? A Rede Municipal de Campinas tem um trabalho durante todo o ano de formação das professoras e professores da rede, com relação a esse programa e a outros também, né? Então, essa formação ela é constante durante todo o ano. O MIPID, ele veio para cumprir leis que existem? Como que é? Isso, o MIPID ele pode ser visto como uma ação afirmativa da Lei 10.639 e 11.645, né? Porque elas são políticas públicas e para que elas possam se efetivar, vem o MIPID para poder fazer essas ações com as escolas e com as famílias e comunidades. E como que vocês desenvolvem essas ações? Existe uma conversa professor, articulador do programa? Como que é, Mariana? Então, existe sim uma inserção do programa nas escolas, através das pessoas responsáveis, dos especialistas, e essas formações, elas são como multiplicadoras. Nós saímos da formação e levamos o trabalho para a sala de aula, né? E nos TDCs, que são os trabalhos docentes coletivos, nos trabalhos com professores e famílias. Então, é uma ação multiplicadora, né? De um núcleo de especialistas, passam para os professores para as salas de aula. Como que é a evolução, né? O programa que completou 20 anos, como que era lá no comecinho e agora? Como que tá? Evoluiu muito? Tem mais adeptos ao programa? Olha, o programa ele foi criado em 2004, né? Aí em 2015 ele foi revitalizado, porque ele passou por um tempo que ele ficou mais paradinho. Em 2015 ele foi revitalizado pela resolução e agora nós estamos passando por um processo de reestruturar o programa, né? Porque eu sempre digo que o racismo ele se reinventa todos os dias, então é necessário que o programa consiga caminhar, né? O antirracismo ele tem que caminhar para poder combater o racismo. Então, como o MIPID não é diferente, né? O programa que vai sempre sendo reinventado, nós entendemos hoje que 2024 precisa ser reestruturado, né? Para que essa ação afirmativa seja mais efetiva. Então, é um programa que ele dura 20 anos, né? Então, é um programa que passou por várias fases, né? Com várias articuladoras, e é um programa que ele é fruto do movimento negro de Campinas, né? De vários ativistas, não é uma relação do município com o movimento negro, né? Um programa que trata da questão racial, ele é fruto desse movimento negro, dessas ações, do querer, do fazer, né? Então, ele sempre está se reinventando. E quando a gente fala desse tipo de ação, precisa começar nas escolas. Dentro das escolas também existe o racismo, as crianças relatam que foram vítimas. Como que é? O que vocês percebem dos alunos? Eles comentam, eles se abrem com vocês? Então, na educação infantil, nós temos um contato também direto com as famílias. Nós sabemos que a atuação do racismo na nossa sociedade, ela está inserida em todas as estruturas, em todas as relações. Independente de onde nós estejamos, a gente vai estar identificando ações que o racismo está inserido, está ali presente. Então, a gente precisa entender que na educação infantil, que é onde eu atuo e aonde também o MIPID está presente, qual que é o compromisso da educação infantil? Um projeto de sociedade, né? Nós temos uma ideia de que as crianças, elas não estão sendo preparadas para algo para além. Elas já estão vivendo, né, numa sociedade que precisa ser estruturada a partir daquilo que a gente acredita. Nós não acreditamos que uma sociedade racista possa levar adultos, né, crianças crescerem e se tornarem adultos, né, que possam conviver, se relacionar de maneira diversa e respeitosa. Então a gente precisa combater desde o início, né? E isso significa não combater nos outros, mas em nós mesmos. Nós precisamos trabalhar como professoras, trabalhar com mães, com pais, com todos os familiares, com as próprias crianças, ações efetivas contra o racismo na sociedade.
A Mariana falou da educação infantil. Quando a gente fala de MIPID, é desde os pequenininhos e também chega, né, nos maiores e também na EJA, na educação de jovens e adultos? Chega, as ações do MIPID são para todas as etapas, né, da rede municipal, porque a escola, infelizmente, é um espaço que produz e reproduz o racismo. Então é importante a gente começar desde os pequenininhos, né, Mari, e chegar até os adultos, né? E qual que é a importância? A gente tem que, o educador, ele tem que fazer essa mediação para quê? Para a criança negra que esteja ali com ele, a criança, o adolescente, o adulto queira ser, né, nesse mundo racista, ele queira ser apesar de tudo, e a criança branca e o adulto branco, ele se torne uma pessoa antirracista. Esse é o papel do educador, mediar sempre em sala de aula para que a gente tenha crianças que queiram ser e adultos antirracistas. E me fala uma coisa, como que são essas ações? Fica na conversa apenas explicando o que é? Ou vocês também têm atividades práticas? Vocês também têm depoimentos? Como que funciona? Olha, esse ano, por exemplo, a gente tem as oficinas, né? Então, nós temos um movimento que o formador, ele vai até as escolas, aí ele faz um movimento de formação com todos os tempos pedagógicos da escola. Então, passa um dia inteiro na escola, fazendo oficinas. Então, teve a oficina de dança afro-brasileiro, teve um diálogo com os especialistas da rede sobre branquitude, né? Então, a gente faz vários tipos de formações. Tem esses do tempo pedagógico da escola, mas tem oficina, tem palestras, tem vários movimentos aí. Quando vocês começam a falar sobre o tema, né, a ensinar as crianças, elas se identificam? Qual que é o retorno delas? Qual que é o primeiro contato, assim, o que elas falam? Então, quando a gente fala de racismo, não só, como eu coloquei sobre relações, ações, eu estou dizendo também que as crianças precisam compreender que a própria forma de se ver, de sentir o mundo, está afetado pelo racismo. Então, o primeiro passo é que elas se reconheçam, elas se vejam como seres capazes de produzir cultura, capazes de produzir conhecimento. E, para isso, elas precisam experienciar essa sensibilidade. Se olhar para o outro, compreender o outro para compreender a si mesmo. A partir desse momento, você consegue primeiro dignificar a si, para depois discutir, analisar e criticar a ação do racismo nesse eu, nesse nós, né? Então, primeiro, a ideia de quem somos nós. Quem são as crianças, quem é a família que a gente está inserido, que bairro é esse que a gente vive, né? Qual a cultura também que está ali permeada. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de apagamento, está falando de destruição de cultura, destruição de pessoas, genocídio, né, de pessoas negras. Então, para chegar nesse ponto, primeiro a gente eleva o indivíduo, potencializa esse indivíduo. Então, ele precisa se ver, se reconhecer. Então, a família e as crianças, nesse momento, primeiro são sensibilizadas nesse sentido. A partir disso, a gente começa a discutir. Então, estamos inseridos numa sociedade que tem dificuldade de se relacionar, que mata pessoas, né, que por ser quem elas são. Então, a gente aí entra com a ideia de que nós estamos fortes o suficientes para combater isso aí. E como é que a gente fica forte? Fortalecendo e potencializando as crianças, os jovens, que são os mais atacados, sim. Porque uma mãe e um pai, uma família desestruturada no sentido psíquico, no sentido estrutural, né, de trabalho, com relação à desigualdade, como é que contribui para uma criança crescer feliz? Então, o papel da escola também é demonstrar que existem outros caminhos. É aí que entra a escola, né? Pegando esse gancho, a última fala, o papel da escola é fundamental, né? Porque quando a gente fala em escola, muita gente acha que é só ler e escrever, vai ali para aprender isso, mas não. Vocês dão esse empoderamento, todo esse conhecimento para os alunos. A escola tem que trabalhar as relações, né? Como a Mari bem disse, né? E como que a gente faz? A partir da dimensão do respeito. A gente tem que deslocar, tem que virar uma chave de pensar que a escola trabalha, sim, através da dimensão da intelectualidade, que é muito importante, mas o respeito também. Né? Quando a criança, o adolescente, o jovem, ele olha para o outro, ele vê, ele é diferente, porque nós somos diferentes, não somos iguais, né? Quem trabalha dizendo que nós somos iguais, precisa avançar um pouquinho, porque nós somos sim diferentes aqui no chão das coisas, né? Somos iguais na Constituição, na igualdade formal, mas aqui na igualdade material nós somos diferentes, isso é importante. Então, quando o professor consegue fazer com que o aluno perceba que sim, ele é diferente do amigo, mas está tudo bem,
né? Porque tem o respeito, tem o amor, como diz Paulo Freire, a amorosidade, a gente consegue fazer um trabalho potente. Educação antirracista é só isso, é o respeito pelo outro, não é nada mais que isso. Valéria, Mariana, eu tenho muitas perguntas ainda para fazer para vocês. Eu acho que esse é um assunto assim, de extrema importância para a gente relatar aqui, mas eu preciso chamar um intervalo. Então, vou ter que dar uma cortada aqui na nossa conversa, mas é coisa rápida, é só para tomar uma água, porque eu tenho muita pergunta aí. Lembrando que você de casa também pode participar, ajudando a gente a fazer toda a programação e a fazer também a Educação em Debate por meio do nosso WhatsApp. Olha, nada de mudar de canal, é só para você anotar o nosso número aí, já mandar mensagem para a gente. Vamos beber uma água e voltamos em instantes. Educação em Debate. As diversidades são o tema dessa conversa. Venha questionar as barreiras que ainda nos separam. Toda quarta, às 10 da noite. Educação em Debate. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta e o assunto de hoje é o Programa Municipal Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade, o MIPID, um programa que há 20 anos é desenvolvido nas escolas municipais aqui de Campinas. E para entender como tudo isso funciona na prática, há 20 anos acontecendo, a gente está recebendo aqui a Valéria e a Mariana, que trabalham diretamente com esse programa, né? Voltando então às perguntas, meninas, eu queria entender da Mariana. Ela está aí com uma camiseta, lá do Sei Manuel Alves da Silva, é onde você dá aula. Isso, exatamente. Lá é a minha sede, estou lá já há 4 anos, e essa camiseta é a representação dessa festa Ubuntu, que foi o resultado do trabalho do ano com relação à educação antirracista, que é o eixo desse ano para o projeto pedagógico das escolas municipais. Nessa festa nós trouxemos mestres e mestras da cultura popular e de matriz africana da cidade de Campinas, do nosso território, para poder representar aí todo o trabalho do ano, porque eles também frequentaram ao longo do ano a escola. Fizemos a plantação de uma muda de baobá pelo mestre TC da Casa Cultura Tainã. Foi lindíssima a presença dele. Fizemos uma volta cantante com as crianças. Produzimos brinquedos que são de origem africana, como o balangandã, os chocalhos. E aí fizemos uma manifestação cultural, culminando aí o ano, terminando o ano com essas ações que passaram durante todo esse período, contribuindo para que a educação antirracista fosse realmente aplicada na escola. Eu lembro dessa festa que a gente fez também em reportagem, foi algo que envolveu toda a comunidade escolar, família, vocês conseguiram levar todo mundo para dentro da escola e falar sobre esse tema. Exatamente, porque a nossa intenção também é trabalhar uma construção identitária e uma noção de pertencimento, ao que a gente está trazendo, Como eu disse no começo, sensibilizar as famílias, as crianças, de que elas são essa cultura, elas são essas pessoas que fazem parte dessa cultura. Então essa sensibilização faz com que a gente traga os próprios conhecimentos da comunidade para dentro da escola, E Valéria, me fala uma coisa, em 2024 o tema foi a educação antirracista, trabalhado nas escolas. Mas eu queria, é uma coisa que a gente fala muito, mas eu quero reforçar, o que é a educação antirracista? A gente ainda precisa falar, Eu só queria retomar o que a Mari diz, quando ela fala que a festa do Sei Manuel foi a culminância de um projeto, que exatamente isso, a educação antirracista não é um tema. Não é um tema que a gente trabalha pontualmente em novembro, por exemplo, lá por causa do dia 20 de novembro. Educação antirracista, ela é interação, Ela tem que permear todo o trabalho do professor, do educador, durante todos os anos, todo o mês, todo ano. Porque a sua criança negra que está lá na sua sala, ela é violentada pelo racismo todos os dias. Ela não pode esperar que só em novembro você volte o seu olhar para ela, porque ela está sofrendo ali, porque o racismo é cruel, Então, a educação antirracista é isso. Não tem uma prática de educação antirracista, não tem um manual de como eu faço a educação antirracista. É olhar para o outro, O tocar o cabelo de uma criança negra é uma educação antirracista. Você olhar para uma menina negra e falar como você é bonita é educação antirracista.
E quando o professor ele toca só o cabelo de uma criança branca, a criança negra não vai dizer nada, mas ela percebe. Se ela não toca o meu cabelo, se ela não diz que eu sou bonita, é porque alguma coisa tem de errado, né? Então, por exemplo, levar livros, né, para a sala de aula, que tem a criança negra não só falando sobre cabelo, sobre pele, porque ela é cabelo e pele também, mas a criança negra ela é uma criança. Então, levar um livro que tenha personagens negros no dia a dia, no cotidiano, né? Você fazer uma rodinha de acolhimento, como a Mari faz na sala dela, com africanidades, né? Estão trazendo a questão da capoeira, da cultura afro-brasileira, isso é educação antirracista, né? Não tem um manual prático, né? É pela dimensão do respeito. E é algo que a gente pode trabalhar em todas as disciplinas da escola? Você citou exemplo de livro, isso. Mas pode também ser falado na aula de matemática, na aula de educação física? Com certeza, porque os africanos, né, eles contribuem com muitas coisas, né? Então, por exemplo, falar na matemática, a contribuição dos africanos, o povo africano, para a matemática é muito importante falar sobre a questão do Egito, né? Dá para falar de arte, tinga-tinga, você consegue trazer uma aula de arte. Então dá para falar sobre tudo. E não é uma questão de... As pessoas falam assim, agora vamos só falar sobre isso. Não é você excluir ninguém. É você trazer para o diálogo quem nunca participou, né? A cultura europeia é muito importante, contribuiu bastante. Mas vamos trazer todo mundo para esse diálogo? Vamos demonstrar para as crianças que todo mundo cabe nesse mundo, né? A criança negra tem que olhar, tem que pensar, ver sua aula e falar assim, nossa, eu pertenço a esse mundo. A minha professora me enxerga. Eu acho que é esse o movimento de educação antirracista. Ô Mari, agora eu vou puxar a sua memória. Dentro das atividades, ao longo aí dos anos, teve algum depoimento, alguma fala, alguma atitude que te chamou a atenção, que você falou, nossa, ainda bem que eu estou desenvolvendo essa ação aqui com os alunos? Teve, lembrando aqui, memória importante, né? Estamos falando desse tipo de programa, Memória e Identidade. 3 situações que eu acho bem emblemáticas. Uma delas... uma criança, que isso é bem comum, né? A criança não se reconhecia como negra. Ela não conseguia se olhar no espelho e se reconhecer, às vezes, num desenho, numa representação artística dela mesma. Então, isso foi um processo bem interessante, doído, doloroso, mas bem interessante de ter um resultado quando a criança realmente se descobre e se vê negra, né? Parte de uma comunidade, se reconhece no outro e acaba quebrando esse obstáculo que se tem, né? Um outro depoimento importante com relação à que a Valéria falou, o cabelo, né? Uma criança que consegue, depois do nosso projeto, vir para a escola e passear com o cabelo solto, com o cabelo aceito, né? Visto como belo. E um último depoimento muito importante é de uma família que conseguiu recuperar sua própria história e não ter nenhum constrangimento nessa recuperação dessa memória, da história da família, lembrando que tinha origens indígenas, né, origens também em quilombos, remanescentes de quilombos aqui na região de São Paulo. E quando isso aconteceu, foi uma alegria muito grande ser compartilhado na reunião de famílias, né? Saber que isso também, não só a própria descoberta, né, ou redescoberta da família, a reconexão com a sua origem, mas também estimular com que outras famílias consigam buscar, né, isso também. E esses 3 momentos para mim, que eu me lembro agora, foram muito importantes. Disse, vale a pena continuar, porque a gente precisa se posicionar, né? Nós vivemos, como educadoras, a gente sabe, a nossa sociedade vive em guerra, né? É uma guerra, pessoas morrem por serem negras, por serem indígenas, então a gente precisa se posicionar nessa guerra. A educação tem o papel de se posicionar a partir da positividade. A educação precisa ser afetiva, através do afeto a gente consegue educar, mas sem esquecer que a gente está num momento muito cruel há mais de 300 anos. Então é sobre isso. Nas reuniões de família, qual que é o retorno que vocês têm? A gente sempre tenta conversar com as famílias para elas entenderem, por exemplo, né, que quando a gente fala de educação antirracista, educação para as relações étnico-raciais, a gente fala também de cultura, né? E cultura, quando a gente fala da educação antirracista, a cultura e o sagrado, eles se misturam muito, né? E a gente tem o enfrentamento da questão do racismo religioso, né? Porque as famílias, às vezes tem as famílias, a comunidade, até os educadores, tem uma resistência de querer ouvir aquilo que é da cultura afro-brasileira. Porque pensa que a gente está falando sobre religiosidade, mas não é cultura, né? E esse processo que a Mari trouxe de entender o que é importante para desconstruir, né?
Quando eu me fecho para o não entendimento, eu não vou conseguir desconstruir, né? Eu só consigo respeitar aquilo que eu entendo, né? E se eu não estou aberto para esse entendimento, eu vou continuar sendo preconceituoso e, se for pelo viés da cor, como a Mari disse, eu vou ser racista, sim. Então, acho que esse modo de lidar com as famílias, né, nas reuniões de famílias, é muita gente trazer o que é. Porque as pessoas... Faz pouco tempo que a gente fala sobre racismo na escola, né? Por muito tempo a gente não falou sobre isso, né? As crianças negras sempre estavam lá, sempre estiveram no espaço da escola. Mas a gente nunca falou sobre isso, né? Como se eu não falar, eu me eximo da minha culpa e da minha responsabilidade. Agora, o movimento é de falar. E de falar na perspectiva de que não é só a diversidade, é a diferença, né? É a diferença. E como a gente abarca toda essa diferença, né? Então, é um movimento novo para as famílias também. A gente entende isso, para as famílias, para os educadores, mas a gente precisa desconstruir, né? Se a gente não desconstrói, o racismo ele não é uma mazela na sociedade. Ele não é uma coisa, o racismo é algo muito irreal. Não, ele é natural. E quando a gente não fala, o racismo continua sendo natural. Enquanto ele for natural, ele se mantém. Então, é necessário falar, é necessário dialogar, mesmo que seja doloroso. E é um trabalho, pela fala de vocês, que não é fácil, né? 20 anos, mas parece que ainda tem que continuar. Como que é na prática para vocês que estão ali o dia a dia? É por isso que a gente fala que não é só em novembro, né? Porque o racismo, ele é um plano que deu muito certo. Ele é um plano quase perfeito. Tão perfeito que ele existe até hoje, né? O racismo hoje ainda mata as pessoas, né? Racismo encarcera a população negra, racismo violenta a mulher negra, né? O racismo faz com que a mulher negra trabalhe mais e ganhe menos, né? Então, o racismo faz com que crianças na escola, meninas negras, cortem seu cabelo por conta do racismo. Chega em casa, pega uma tesoura e corta o cabelo, porque o amigo falou que o cabelo era duro, era feio, né? É um trabalho mesmo cotidiano, é um trabalho orgânico, é difícil. Falar sobre racismo não é fácil, é doloroso. Para nós, pessoas negras, é doloroso, né? Tem dia que eu quero levantar da minha cama e não quero falar sobre racismo, mas eu não posso. Porque a minha resistência é a minha maneira de estar nesse mundo, resistir, né? Por mim, pela Mari, pelas crianças que estão lá na escola, principalmente pelas crianças da escola. Valéria, eu vou até pedir desculpa pela ignorância, a pergunta que eu vou fazer. A gente está dando muito exemplo das meninas, do cabelo das meninas. Mas e os meninos negros? O que eles passam? O que vocês enxergam? Como que é na escola, as falas, os pais negros, os homens? Os meninos sofrem bastante também, né? A gente sabe que a cada 28 minutos, um menino negro, um jovem negro, morre de morte violenta no Brasil. Né? Censo de 2023, 80% das mortes violentas no Brasil foram de meninos negros. Então, eles são um alvo muito grande do racismo, né? São aqueles que não podem correr na rua atrás de uma bola, porque vão ser vistos como um bandido que está correndo atrás de alguma coisa, né? São aqueles que não conseguem, no período que tem que namorar, não conseguem as namoradas. São aqueles que raspam o cabelo, porque o cabelo dele é visto como cabelo feio, né? Os meninos negros sem o cabelo curtinho não é à toa, né? Muitos deles não conseguem chegar na escola com o seu black, né? Com o seu cabelo solto, né? Porque vão dizer, vai pentear esse cabelo, vai prender esse cabelo feio. Então eles sofrem bastante também, né? Quando eu falo sobre menina, talvez porque eu fui uma menina negra, né? Então isso é uma coisa que me marcou bastante. Mas sim, os meninos também sofrem, né? A gente tem que fazer a intersecção, raça e gênero é muito importante, que a gente aprofunda os dados quando a gente faz, né? A gente sabe que na pirâmide do racismo, né? A mulher negra ela é a última na escala. É o homem branco, é a mulher branca, é o homem negro e a mulher negra a última de tudo. Né? Mas os meninos negros com certeza sofrem muito mesmo. A violência policial mata os meninos negros todos os dias no Brasil. Diante dessa realidade, Mariana, quais são os próximos passos? O que você pretende trabalhar com as crianças? Já tem ideia aí? Sim, com certeza, dar continuidade, continuar levando os mestres e mestras da cultura do bairro, do território de Campinas para dentro dos espaços educacionais, fazer esse diálogo com a cultura oral também, que faz parte das culturas populares. E lembrando de Frantz Fanon, que escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, que trata da psique, né, a ação do racismo na psique do indivíduo. E no fundo nessa questão, pensar a educação infantil como construção de subjetividades. Então, pensar também como professora branca, né, o meu lugar nisso tudo, na minha desconstrução dessa psique racista. Então, é necessário que o trabalho seja constante, o tempo todo, é uma briga que se compra para a vida.
né? Aliás, Sérgio Vaz fala que não é briga, é luta, porque briga é uma vez só e luta para a vida inteira. Então é sobre isso, é sobre nós nos posicionarmos nessa luta, né? E nos colocarmos à disposição. Trazer os mestres e mestras, continuar a formação continuada, pensando que as crianças são o foco, né, principal, mas que se não nos sensibilizarmos, a gente não vai conseguir sensibilizar ninguém. Então o trabalho ele é coletivo, ele é no todo, né? Então os adultos da relação, as pessoas brancas e negras, todas precisam estar comprando essa briga mesmo, para que a gente consiga chegar a algum lugar. E é passo a passo, é uma vida toda. Nós temos, como eu disse, mais de 300 anos de escravidão, de crueldade, vivemos um genocídio. Então, se posicionando, a gente consegue olhar para novas estratégias. As estratégias estão aí. O movimento negro tem como fruto Me Pide, tem como os espaços negros na cidade, as grandes lideranças da cidade. Nós temos que levar isso para as crianças e naturalizar essa relação, esse diálogo. O Educação em Debate a gente sempre encerra com algum questionamento, fazendo o pessoal de casa, né, refletir. Mas eu acho que essa reflexão tem que vir de vocês, né? Qual que é o recado que vocês querem deixar para quem está assistindo a gente nesse momento? Eu penso que as pessoas têm que refletir o que elas têm feito no dia a dia para que a gente possa, daqui a alguns anos, ter um mundo com mais amor, com mais respeito, né? O que a gente faz para que o racismo não seja algo tão natural, né? Para que elas pensem nas suas falas no dia a dia, para que elas pensem em si. Por que eu atravesso a rua quando eu vejo um menino negro chegando? Né? Para que elas pensem, será que eu sou racista ou não? Né? Isso é um posicionamento importante, né? E sim, que todos nós podemos falar sobre racismo, temos que falar sobre racismo. Racismo é uma luta de todo mundo, né? Todas as pessoas negras têm que fazer essa luta, né? Então pensar, né? O que eu posso fazer para que esse mundo seja um mundo melhor, onde as pessoas sejam vistas como diferentes, sim, né? Mas sejam tratadas com respeito. Mariana. Ah, sim, a mensagem é que identificar o problema não basta. Nós temos que criar estratégias para avançar e superar o problema. E pensar bem que cada um de nós temos um papel essencial nessa luta. É preciso começar, né? Então, comecem, pensem e lutem contra o racismo todos os dias. Empatia não basta também, é preciso fazer algo do lugar que você ocupa, não pensar apenas no lugar que o outro está, né, que o outro vive, mas pensar o que eu posso fazer da vida que eu levo, do lugar que eu ocupo nesse mundo. E tomar atitude, ação direta. Né? Bora, que tem que começar agora. As crianças merecem, os adultos de amanhã merecem, nós merecemos um mundo melhor sem racismo. Aí então o recado dessas duas profissionais incríveis e que trabalham com esse tema aí com as crianças, né? Eu queria continuar conversando com vocês sobre esse assunto porque não tem fim, né? Tem muita coisa boa, muita coisa importante para a gente falar aqui, mas já estão mandando eu encerrar, por isso eu quero deixar o convite para vocês voltarem aqui, para a gente falar mais sobre esse assunto e quem sabe, né, chegar aqui e falar, Valéria, e os dados? Ó, tá caindo, os números estão diminuindo, a coisa está ficando melhor. Então, muito obrigada, fica o convite para uma participação. Obrigada. E a você de casa também, mais uma vez, obrigada pela companhia e audiência. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Tchau! Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.